Eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais um Interesses Temáticos. Esse é de número 4 e é sobre falta de braços, branqueamento e luta de classes. Interesses temáticos é uma tentativa de realizar um estudo crítico sobre a história do Brasil. E eu estou me centrando no Segundo Reinado e na Primeira República, que são as minhas áreas de maior domínio. Posteriormente, eu penso em fazer uma síntese sobre esse período, mas eu quero me aproximar primeiro de uma maneira temática. Então, aqui está esse capítulo, digamos assim, da revisão crítica. E eu devo começar dizendo que falta de braços é a maneira como os fazendeiros, ao longo de uma boa parte do século XIX, trataram o principal problema da lavoura. Não importa quantos trabalhadores livres pobres, quantos libertos, quantos escravizados existissem naquele momento, a lavoura parece que tragava e tragava e tragava pessoas e nunca havia braços suficientes, isso no entender dos fazendeiros. E é por isso que muitas vezes esses fazendeiros se agrupavam em torno de algum titular do império que também fosse latifundiário para conseguir políticas e facilidades maiores. O Segundo Reinado é um momento em que se pensa a construção de um mercado de trabalho livre no Brasil. É um momento em que se começa a discutir efetivamente um final para a escravidão e em que se começam a votar leis que vão restringindo a ação do tráfico negreiro e da abrangência da escravidão também. E isso não é fácil, porque essa classe de proprietários está muito arraigada a velhos costumes e está sempre tentando modernizar sem que ocorram muitas mudanças significativas. Então, muitos desses fazendeiros pensam o trabalho livre ainda com mecanismos de controle social muito próximos aos da escravidão. E é preciso pensar que o Brasil está se encaminhando para um mercado de trabalho livre por insistência estrangeira, insistência dos grupos abolicionistas cada vez maiores e insistência do próprio protesto dos escravizados, que se compõe de fugas, que se compõe de quilombagem, mas que também está sendo feito dentro do âmbito legal, recorrendo ao que vai se votando para conseguir estender cada vez mais o alcance das alforrias. Então, esses fazendeiros estão sendo muito pressionados. E há essa ideia de que o Brasil tem que se modernizar. Há essa ideia a partir dos anos 1870, em que se discute inclusive o fim da monarquia, em que se funda o Partido Republicano e em que, mesmo sendo titulares do Império e participando dos gabinetes, muitos desses fazendeiros já conspiram para uma passagem para o regime republicano. E há algumas coisas que precisamos abordar antes de passar propriamente à questão econômica. O Brasil é um gigante nos trópicos, é a única monarquia nos trópicos, é um país que cada vez mais está tentando ter seu lugar no mundo. E quando esses fazendeiros mandam seus filhos
para estudar na Europa acabam recebendo de volta ideias novas, acabam recebendo revistas literárias, romances, alguns em francês, outros já traduzidos. Há uma grande influência do processo de independência dos Estados Unidos e do que os Estados Unidos se tornou também. Não é apenas a Europa que briga para ser uma referência. O movimento republicano no Brasil ele está alicerçado em dois modelos diferentes. Um é o francês e outro é o estadunidense. E para esses fazendeiros mais traquejados, para esses que são os grandes titulares do império e que participam dos gabinetes e que têm uma visão de mundo mais eu não diria aberta, mas mais abrangente, as ideias que vêm da Europa não são lisonjeiras, porque há duas teorias que estão meio que na linha de frente do neocolonialismo e do imperialismo que caracteriza uma boa parte do século XIX. Uma é a teoria dos climas, que é meio que um Frankenstein de várias teorias que vêm desde Aristóteles até Rousseau, passando pelo geógrafo medieval Ibn Khaldun, e que dizem o seguinte: as pessoas que nascem nas latitudes quentes têm a vida muito facilitada, porque há uma maior oferta de alimentos, há condições climáticas amenas. E nós estamos falando, o que se entende por quente é o que vai do temperado ao quente sem chegar no clima desértico. Estamos pensando na visão que os europeus tinham daquelas ilhas paradisíacas ou dos continentes em que há uma exuberância vegetal, uma fauna comestível considerável, e os europeus percebem os habitantes dessas latitudes como pessoas atrasadas, pessoas que vivem da caça e da coleta ainda, que não desenvolvem grandes estruturas políticas ou sociedades, que não têm um processo civilizatório. E essas teorias do clima, elas vão atribuir o processo civilizatório muito mais aos climas frios e aos climas temperado para frio, em que há um desafio muito maior para se sobreviver. Coincidência que uma boa parte da Europa fica em latitudes frias, não é mesmo? Quem sou eu para dizer, para chamar a atenção de vocês para o fato de que todas as grandes civilizações do passado surgiram em climas quentes? Sumérios, babilônios, assírios, egípcios. Isso sem falar nas civilizações pré-colombianas aqui da América, que estão nessa faixa, né, que vai do México até o norte do Peru. Para os europeus, essas civilizações não são tão importantes. O imaginário das elites na Europa e das elites pensantes vai situar o surgimento do processo civilizatório no eixo Grécia e Roma, que está mais próximo de si, que pode ser considerado europeu. Paralelo a essa junção das teorias do clima nesse conjunto bastante patético de platitudes, estão surgindo as teorias das raças. E essas nós já falamos um pouco lá no episódio sobre racismo,
E eu sempre recomendo o excelente livro da Lilia Schwartz, O Espetáculo das Raças, que é esse aqui. Aqui vocês vão encontrar uma boa parte do arcabouço que sustenta essas teorias das raças e que basicamente vão criar uma hierarquia, colocando o homem branco europeu no topo e espalhando as outras etnias do planeta em hierarquias inferiores. Eu não vou me estender demais, porque vocês vão perceber aonde eu quero chegar ao longo dessa abordagem. Tanto a teoria dos climas quanto essas teorias raciais, elas se juntam muito bem para justificar todo o neocolonialismo e a maneira como os impérios europeus vão retalhar a África, não só o continente de ponta a ponta, mas vão retalhar as linhagens familiares, vão separar as pessoas, vão redesenhar os mapas e destruir a cultura dos grupos existentes nas diferentes nações africanas. Da mesma maneira como vão agir na Ásia, isso vai desde a Índia até as ilhas que compõem aqueles arquipélagos em torno do Japão em direção à Oceania. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essas teorias ajudaram e incentivaram mentalidades que consideravam a Europa o ápice da civilização e que impunha para as suas colônias um papel de inferioridade que era cada vez mais e mais reforçado em toda a abordagem cultural, não apenas nas questões econômicas, não apenas nas questões religiosas e sociais. Há toda uma cultura sendo produzida mostrando como o homem branco é superior e todas as outras etnias do planeta não. E isso chega ao Brasil, isso chega não apenas na visão francesa, mas isso chega em outras visões, isso chega na pessoa de viajantes. O século XIX recebeu um monte desses sujeitos que eram ou naturalistas ou viajantes que eram diletantes, pessoas com dinheiro que montavam expedições e se embrenhavam na mata ou que visitavam as cidades e iam narrando e produziam livros sobre o resto do mundo. E eu não sei quantos de vocês leram as aventuras do Pickwick, do Charles Dickens, em que ele satiriza da maneira mais implacável esse tipo de viajante, mostrando o Pickwick viajando dentro das Ilhas Britânicas e conhecendo a pobreza, conhecendo pessoas de outras classes sociais, de outros grupos sociais e reagindo como um pseudo-antropólogo, como um pseudo-viajante, que é como essas pessoas agiam aqui nos trópicos. Esses viajantes muitas vezes vão ser extremamente críticos. Um dos primeiros a passar por aqui foi o próprio Charles Darwin, e em seu livro sobre a viagem do Beagle, ele é implacável com os brasileiros, sobre a maneira... Ele era um abolicionista já naquela época e considerava a escravidão uma coisa absurda. E ele se ressente, inclusive, da maneira como os brasileiros tratam
seus escravizados. Há uma crítica fortíssima no Darwin. Depois disso nós vamos ter o Saint-Hilaire, vamos ter vários viajantes. Durante o segundo reinado, o Brasil recebe um cônsul francês que é o Conde de Gobineau. Ele vai residir aqui em 1869, 1870, só 2 anos, e ele odiou o Brasil, mas ele não é um viajante qualquer, ele não é apenas o cônsul francês, ele é o sujeito que escreveu uma das obras mais conhecidas, que é o Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, que foi publicado em 1855. E ele vai usar o Brasil meio que como um laboratório das suas teorias. Ele vai olhar para a sociedade brasileira e vai profetizar a decadência, vai profetizar a decadência não só social, mas moral, que é decorrente da presença massiva de escravizados negros, que em algum momento vão ser libertos e vão se tornar parte da população do país, e para Gobineau, países de população mista estão condenados à inferioridade e à decadência moral, mas também há a questão da miscigenação. Nós estamos muito longe de Gilberto Freire aqui, nós estamos pensando quase 50 anos antes. Gobineau acredita que a miscigenação é negativa, que ela não traz nenhuma vantagem à raça inferior, mas ao mesmo tempo ela abastarda a raça superior. E, por favor, considerem todas essas, muitas aspas ali, porque Gobineau vai considerar que a raça branca é superior, que as outras são inferiores e que qualquer país miscigenado é um país abastardado e sujeito à decadência moral. Inclusive, posteriormente, ele vai publicar em 1874 um livro chamado A Imigração em Direção ao Brasil. Não sei se existe em português, é provável que exista até alguma tradução, mas esse livro vai trazer uma das pistas do que vai ocorrer depois. Gobineau sugere que a única maneira do Brasil reverter esse processo de decadência é uma imigração em massa de europeus. E não qualquer europeu, se é que vocês me entendem, europeus brancos. Imaginem vocês os fazendeiros brasileiros, os grandes latifundiários, não aquele sujeitinho que tem uma fazendinha, não, os grandes latifundiários, aqueles que dão palpite no mercado, aqueles que participam dos gabinetes do imperador, que são íntimos à mesa do poder. Eles estão vendo esse olhar que a Europa tem, porque Gobineau não é o único. Ele talvez seja o primeiro a ser tão brutalmente racista e tão brutalmente cru em suas análises. Mas isso está se estendendo, as teorias racistas estão tomando conta da Europa. E o Brasil está sendo visto não como uma nação pujante, nascente, com potencial, mas como uma nação mestiça, abastardada, que já surge condenada à decadência. E, ao mesmo tempo, muitos desses fazendeiros têm eles estão aferrados às instituições escravistas.
eles pensam o lucro muito associado a essa circulação interna. No primeiro momento existe o tráfico, e o tráfico é extremamente lucrativo, mas a partir do momento, em 1850, em que o tráfico transatlântico é cada vez mais coibido e começa o tráfico interno, há toda uma economia baseada nesse tráfico interno. E os escravizados são vistos como capital. O capital não é apenas aquele que circula a partir das exportações, aquele que circula nas casas de contratação e na bolsa de valores. Nós temos aqui um capital que se realiza diante dos olhos dos proprietários. Os escravizados podem ser alugados, eles podem ser intercambiados, eles são um capital vivo. E muitos desses fazendeiros estão aferrados a esse sistema econômico de uma maneira visceral. Então nós temos esse paradoxo que vai perpassar todo esse processo de formação do mercado de trabalho livre, que vai perpassar as brigas intestinas entre os abolicionistas e os defensores da continuidade da escravidão, que vai meio que influenciar toda a literatura do período, romances, teatro, que vai se mostrar nas artes, que vai influenciar cada aspecto do cotidiano, porque esse paradoxo existe. Eu quero ser civilizado, mas ao mesmo tempo eu quero manter as minhas tradições, e as minhas tradições implicam em continuar nesse sistema econômico. Meio que como o que aconteceu nos Estados Unidos às vésperas da Guerra Civil. Só que aqui não havia potencial para uma guerra civil, porque não eram dois grupos essencialmente que estavam brigando. Mesmo aqueles grupos mais aferrados à ideia de continuar com a escravidão, ainda assim se viam pelos olhos dos europeus e queriam encontrar uma solução para isso. No meio dessa celeuma toda, nós temos os escravizados e nós temos também os libertos, e a partir de 1871 vão começar a nascer os ingênuos, que são as crianças da lei do ventre livre. E nós temos uma população até significativa de trabalhadores livres pobres. E o que se apresenta para os fazendeiros nesse momento é encontrar uma solução. A abolição, a partir da lei de 71, a abolição começa a se mostrar como um fato. Ela pode ser adiada, ela pode ser atenuada, mas ela está vindo. Da mesma maneira que a República. Dizem as más línguas que a partir de 71 e da assinatura da Lei 2040, o Partido Republicano começou a ser gestado e foi fundado em 1873 por esses mesmos fazendeiros que se sentavam à mesa do imperador. Se planeja uma mudança de poder. O exército é um fator que vai entrar tardiamente nessa equação. E vai entrar de uma maneira bastante canhestra e precipitar algo que vinha sendo gestado há muito tempo. Nesse sentido, eu sempre recomendo o Peter Eisenberg, aqui Homens Esquecidos, Trabalhadores Livres e Escravos nos séculos XVIII e XIX, que trata principalmente sobre São Paulo, mas que tem algumas incursões, principalmente nos dois
ensaios, nos 2 artigos sobre os congressos agrícolas de 1878 e a mentalidade dos fazendeiros que participavam desses congressos, vocês vão encontrar aqui muito o que pensar sobre esse período e sobre como se pensou essa transição da mão de obra. Porque nós vamos ter nesse momento um país que quer ser uma enorme nação, que quer participar do mundo civilizado e que precisa mudar suas estruturas para isso, mas que não quer uma mudança abrupta, que quer conservar o máximo possível de poderes e privilégios para as mesmas pessoas que já os possuem naquele momento. E o que nós podemos fazer com toda essa população escravizada e com essa população liberta que vai crescendo? Entre os fazendeiros que participam dos congressos agrícolas, há várias linhas de pensamento. O pessoal da Zona da Mata está vendo, e é 1878, gente, houve aquela enorme seca, os flagelados chegaram e eles parecem formar um mercado de trabalho disponível. Então, esses fazendeiros do norte e do nordeste, eles estão pensando em aproveitar os trabalhadores livres pobres. Há também uma parte desses fazendeiros que pensa, olha, a Lei 2040 foi assinada em 1871. Lá diz que quando os engenhos chegarem aos 8 anos, eles vão poder ser repassados ao Império mediante uma indenização de 600 mil réis, que era dinheiro. Os primeiros engenhos estão chegando aos 8 anos. E a ideia de muitos desses fazendeiros é, ao invés de mantê-los na fazenda num primeiro momento, seria repassá-los ao governo, receber a indenização, mas ajeitar as coisas para que o governo funde escolas agrícolas e treine, ensine esses engenhos a trabalhar na lavoura, para que depois eles voltem como mão de obra livre. Eu já vou adiantar para vocês que, como muitos que me acompanham já sabem, minha dissertação de mestrado foi sobre os engenhos, a lei do ventre livre e toda essa formação de mercado de trabalho a partir de engenhos e órfãos, e que poucos foram repassados ao governo, essas indenizações não aconteceram e muitos foram absorvidos nesse processo porque os fazendeiros, e principalmente no meio urbano, foi descoberto que poderia se tutelar engenhos e órfãos e transformá-los em mão de obras facilmente explorável. Então eles passaram a se integrar nesse mercado via tutela. Mas os fazendeiros do Sul, e principalmente de São Paulo, e São Paulo é uma província que tem muitos escravizados porque é uma área que está em expansão econômica. O café está sendo, nesse momento, a grande commodity do país. E há muitos escravizados. E principalmente nas maiores cidades da província, a presença é imensa. Os viajantes passam e relatam isso. E os fazendeiros paulistas passam a pensar com maior seriedade na imigração. E olha, isso não é apenas dos fazendeiros paulistas. O Brasil é uma nação continental, com uma ocupação litorânea e pouca inserção no coração do país, pouca interiorização. Então, o próprio imperador já pensava em programas de imigração. Só que o imperador era um sujeito mais desencanado. O imperador financiou várias experiências
principalmente no sul do país. O imperador não se importa com a entrada de portugueses, não se importa com a entrada de espanhóis, não tem um perfil visado de imigrantes. A ideia é ocupar o país de uma maneira ou de outra. E nesse sentido, ele até de uma maneira bastante simpática oferece terras a um grupo de anarquistas que vai se tornar a colônia Cecília, e quando eles chegam aqui a república já foi proclamada, e é uma daquelas comédias de erros tão características da nossa brancalhônica história. Então, o imperador se interessa por esses projetos e passa a fomentar essa imigração promovida pelos paulistas. E em um primeiro momento, nos congressos agrícolas, alguns fazendeiros têm interesse, talvez pelo que é visto nos Estados Unidos, de trazer cules. Cules, escreve C-U-L-E-S, é como são conhecidos no Império Britânico os indianos e os chineses. Para quem já está imerso nessa ideologia racista, a ideia de trazer chineses e indianos é quase que alguns comentários, alguns diálogos nesses congressos agrícolas são de uma brutalidade atroz em termos de racismo. É uma ideia que não chega a vingar, não há continuidade. Há um interesse na vinda de alemães, há um interesse na vinda de suíços, muito embora não tenha dado muito certo a primeira experiência, porque os cantões da Suíça aproveitaram para se livrar dos indesejáveis e despejar aqui. Passa a ser promovida a imigração italiana. E a imigração italiana é promovida com toda a intenção de branqueamento da província de São Paulo. Muito embora alguns desses italianos não sejam considerados tão brancos assim e sejam vistos com muito preconceito, mas o que vai acontecer é que desse momento os italianos vão começar a chegar na década de 1880 e até as vésperas da Segunda Guerra Mundial vão constituir quase 9% da população da província de São Paulo. Isso sem falar nos portugueses que nunca pararam de chegar. Então, houve de fato um branqueamento da província. A partir da abolição, há um refluxo do tráfico interno. Os libertos começam a voltar às suas províncias de origem à procura da família de quem foram separados. Os que permanecem vão sendo relegados cada vez mais para a periferia das cidades e passam a ter somente os trabalhos mais insalubres, os trabalhos mais pesados e mais periféricos do sistema de trabalho. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? O Brasil vai passar em um período de 1850 a 1890, e são 40 anos, em que uma nação jovem está se definindo a partir de um regime monárquico que de repente não atende mais às expectativas e passa a se gestar uma ideia republicana, e a partir de um modelo econômico e de um sistema de opressão que é a escravidão, que vai calar fundo na ideologia das classes dominantes, que vai criar todo tipo de sociabilidades entre as pessoas que vão permanecer.
Mesmo a escravidão acabando nominalmente, todo um sistema de compadrio e apadrinhamento vai permanecer na sociedade brasileira. A imigração vai ser usada no sul do país e em São Paulo principalmente para branquear o perfil populacional. Mas os imigrantes não vão ser recebidos como portadores do processo civilizatório. É uma questão colorista apenas. Os imigrantes vão ter que se adaptar à sociedade brasileira e as primeiras levas vão ser tratadas pouquíssima coisa melhor do que os escravizados. Vão ser explorados da maneira mais impiedosa e vão acabar migrando da lavoura para as cidades à procura de outros trabalhos por não aguentar. São bem poucos os imigrantes que vão receber terra, são pouquíssimos. A maioria vem aqui para criar excedentes para ser explorado, inclusive por seus próprios compatriotas, no caso dos italianos. Do momento em que vão, na virada para o século XX, em que eles vão abandonar a lavoura e se estabelecer nas cidades onde está acontecendo o início da industrialização mais sistemática, eles vão ser impiedosamente explorados por seus próprios compatriotas, eu repito. Então, o que nós temos aqui é que, independente da ideia de europeizar o Brasil, a luta de classes está aí. As elites brasileiras têm em mente um modelo de Brasil muito específico. Elas querem continuar mantendo seu poder, seus relacionamentos e seu imaginário de como o país deveria ser, mesmo que se consiga um branqueamento. E aí eu tenho outra sugestão de leitura, duas na verdade. Onda Negra, Medo Branco, da Célia Marinho de Azevedo, que eu não canso de recomendar a vocês aqui no canal, que é o negro no imaginário das elites no século XIX. E aí vocês vão ver como o racismo vai se gestando, como que a imprensa brasileira, como que o imaginário vai criando estereótipos das pessoas negras, dos libertos principalmente, e como que o branqueamento funcionou. Ela tem vários capítulos explicando por que se branqueou e como se branqueou. Também é importante que esse aqui é novo, é relativamente novo, é de 2015 e é da Ângela Alonso. Flores, Votos e Balas, o movimento abolicionista brasileiro de 1868 a 1888, e que faz todo um apanhado de como é que funcionou mesmo dentro da classe dominante e posteriormente na sociedade, o ideário abolicionista, quem eram os abolicionistas, como agiam, quais eram as batalhas jurídicas, quais eram as batalhas legislativas, como era isso no cotidiano. É um livro muito importante e é de 2015, é relativamente recente em termos historiográficos. É claro que se vocês querem obras mais recentes, vocês precisam consultar os bancos de teses e periódicos e ver o que está sendo produzido atualmente nos departamentos. Também quero recomendar esse aqui que é do George Raiders, que é O Inimigo Cordial do Brasil, o Conde de Gobineau no Brasil, e que aqui vocês vão conhecer essa figura melhor. Em suma, o Brasil estava se modernizando.
Mas classes dominantes, e eu digo classes mesmo, porque eu acho difícil falar apenas em frações de classe. É claro que frações de classe é o mais correto, mas há dentro desses setores dominantes da sociedade fraturas, e fraturas que são classistas. E talvez vocês possam entender isso melhor, por que eu tenho essa abordagem, pensando hoje em que o sujeito que tem uma vendinha no seu bairro pensa que pertence à mesma classe que o cara que está lá na Fiesp. Só que o cara que está lá na Fiesp não percebe o dono da vendinha como pertencendo à mesma classe. Então, nesses setores que dominavam o Brasil na transição do Império para a República e da escravidão para o trabalho livre, vocês vão ter desde o sujeito que tem um sítiozinho até o latifundiário que exporta seu café para a Europa. E não há um imaginário único, não há uma mentalidade única. Ali há fraturas, ali há dissenso, desavenças. É importante pensar que, da mesma maneira como há divisões entre os pobres, que os pobres, por mais pobres que sejam, quando são brancos, se acham melhores do que os pobres que não são brancos, entre as elites também existem. Então, existem classes exploradas e classes dominantes. O proletariado não é um bloco e, nesse momento, ainda o proletariado está em formação e as classes dominantes não são uma burguesia. Há diversas frações de classe ali. E é isso, essas classes dominantes, elas têm um projeto de país em que é preciso modernizar, preservando ao máximo as estruturas de dominação e de poder já existentes. Nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, até para finalizar um pouco, que é muito diferente do cenário em que Gilberto Freire vai pensar aquele conceito de democracia racial que tanto estrago fez no imaginário do país. Gilberto Freire está fazendo a sua pós-graduação nos Estados Unidos às vésperas da década de 20, em um momento pós-guerra civil, pós-reconstrução radical, em que D.W. Griffith lançou O Nascimento de uma Nação e trouxe a clã de volta ao cenário, e o racismo se acirra, e entre os universitários dos Estados Unidos começam a surgir interpretações bizarras, alegando que a escravidão é muito mais cruel em países como os Estados Unidos do que em países como o Brasil, porque lá a colonização é protestante e aqui é católica, e que se começa a estudar uma eventual suavidade da colonização católica. Pois é, não vou nem ser irônica. E o Gilberto Freire enquadra sua obra Casagrande Senzala nesse viés teórico. O orientador dele é o Franz Boas, que é um dos defensores dessa ideia. E o Gilberto Freire, por ter a perspectiva da Casagrande Senzala, daquela família com o patriarca e todos aqueles agregados e jagunços e libertos da casa e tudo mais, ele pensa mesmo que tem uma democracia racial e que aqui é uma maravilha. Como disse Emília Viotti, ele está olhando da rede, da perspectiva lá da varanda da Casa Grande. Ele não tem a menor noção de como é a sociedade aqui embaixo. Então, são dois momentos históricos diferentes. E são dois momentos que vão ser definidores do século XX. Essa transição que ocorre no século XIX e, posteriormente,
essa idealização da escravidão por parte do Gilberto Freire, que vai trazer todo esse ethos brasileiro da gentileza, toda essa coisa passivo-agressiva que nós convivemos, todo esse racismo estrutural e estruturante que está presente em cada aspecto da sociedade, mas que não é verbalizado jamais, ou não era até essa escalada conservadora e esse rolo compressor que está sendo personificado nos bolsonaristas, mas que é muito maior como caldo de cultura no país. E eu espero ter sido menos caótica do que parece. Eu espero ter mostrado que existem linhas que podem ser, que dá para fazer meio que uma arqueologia de certas ideias, como diria Foucault, e mostrar que muito do que está presente hoje já estava presente no processo de formação da nossa nação. É isso que o Interesses Temáticos persegue. É isso que eu quero com essa série. Eu comecei falando da revolta da vacina, depois falei da escravidão, depois falei do latifúndio, agora estou falando dessa transição que vai dar a nossa identidade como república, e a nossa república é uma república conservadora. É uma república que, se pudesse, teria feito como os Estados Unidos, que conservou a escravidão. Mas é por não poder, por querer se sentar à mesa do poder planetário, que se opta pela abolição, que se precipita um processo que já vinha sendo gestado socialmente, que se estabelece hierarquias no próprio mercado de trabalho. E vocês vão encontrar isso consultando anúncios de jornal. Tudo isso que eu disse aqui vocês vão encontrar na historiografia, que são títulos que eu sugeri e outros que vocês podem encontrar pesquisando, mas vocês vão encontrar nas fontes, vocês vão encontrar na documentação primária, nos anúncios e artigos de jornais. Vocês vão encontrar a partir da década de 1880, com uma frequência bastante desconcertante, anúncios de emprego em que se pede que a pessoa seja branca, de preferência alemã. E é isso. Meu próximo Interesses Temáticos vai abordar o movimento operário partindo de tudo isso que a gente já estudou até aqui. E, spoiler, a primeira greve foi feita por escravizados e libertos. Não foi feita por italianos. Não foi feita por anarquistas, nem por socialistas. Então temos muito o que conversar. Um grande abraço e até a próxima.